Tiveram muitos problemas de aceitação para o pai. O pai tem uma culpa incrível de não tê-los criado com essa briga. Depois, ele quando começou a ter acesso, através do quê? Qual foi o primeiro acesso que ele teve com os filhos? De comprá-los, entre aspas, com uma candidatura. Primeiro começa com o professor de grandes proporções. Uma coisa que eu vejo de longe assim é que se eu pegasse os sintomas que o Bolsonaro mostra, sobretudo com o Carlos, a partir da literatura psicológica já sistematizada, tem elementos ali que, se você vê, tem um sistema de paranoide. Não, tem uma paranoia que é, ele dorme com uma arma no Palácio da Alvorada, o filho vai com não sei o quê, ele não pegava avião. Não tem uma loucura. Quando eu falo loucura, é loucura mesmo. Uma loucura mesmo de achar patologia. Que tem inimigo. Não tem uma patologia. Não tenha dúvida. E tem uma outra coisa. Eu sou um cara que adoro isso, né? Adoro psicologia e comportamental, etc e tal. Então, o que eu percebi, depois que eu comecei a ver essa patologia tão escancarada, eu comecei a perceber o seguinte: ele tem 3 mulheres, esses filhos... E fala da família, né? E fala da família, né? Sim, eles não foram criados por ele. Eles tiveram muitos problemas de aceitação para o pai. O pai tem uma culpa incrível de não tê-los criado com essa briga. Depois, ele quando começou a ter acesso, através do quê? Qual foi o primeiro acesso que ele teve com os filhos? De comprá-los, entre aspas, com uma candidatura. Todos entraram na vida pública, inclusive... Você acha que ele colocou os filhos para acabar um sentimento de culpa em relação ao abandono? Eu acredito sim. E outra coisa, não só isso. Não, porque ele colocou o filho para disputar com a mãe. Não, para detonar a mãe. Né? O último, eu estou com 17 anos o carro. Para vingar, você vê como é que eles são belicosos, beligerantes, né? E são muito primários, primitivos. Então, essa coisa dessa culpa, e dizem que o Carluxo é homossexual. Então, imagina ser filho do Bolsonaro. Você acha que é verdade isso? Eu acho que não tem nada demais. Não tem nada demais, mas eu acho que tem toda a pinta. Então, ele tem bipolar. Né? Diz que quais são as pintas que ele daria? Olha, várias pessoas próximas atestam isso. Eu não estou afirmando nada, mas eu acho que é plausível. Não, eu acho plausível, tá? Na medida que ele tem acessos de depressão profunda, quer se matar, já se tentou se matar várias vezes, e usa e manipula isso pro pai. Tipo assim, olha, eu estou louco, você aí joga no pai. Você está deduzindo ou está informando isso daí? Eu estou deduzindo. Não, eu sei que ele manipula o pai, eu sei que ele chantageia o pai. Tipo, olha, você não me criou, aí tem acessos de depressão, tenta o suicídio, então o pai e aí toma a cadeirinha lá do Roy Royce. Isso, não, aí já é um feedback da culpa que é a manipulação. Poxa, você está me doando isso, eu vou defender você até a minha vida. Realmente, de fato, se ele for homossexual mesmo, que não tem nada demais, sim, mas tem demais ser homossexual, filho de alguém que disse que não queria nunca ter um filho. Sim, e o que isso acarreta na cabeça desse cara, o fato dele ser homossexual e não se assumir e de repente entrar numa dicotomia, num dilema psicótico, isso pode acontecer. Né? E ele é uma pessoa evidentemente, notoriamente perturbada, tanto ele como o Eduardo, como o Flávio, que está menos, maneira apenas um cafajestinho discreto, vamos dizer assim. Os outros dois dão pinta de que são aquele que usa o revólver na cintura. Como você interpreta isso daí de sair com o revólver na cintura? É o falo, né? É o falo sobressalente. Ou seja... É botar o pau na mesa, né? Então são coisas... Que é uma insegurança. É uma ostentação, né? Por algum vazio que ele tem de poder, de capacidade, de liderança, de concatenação intelectual. Ele tem... imagina só, o que deve estar pirando a cabeça do Eduardo é que ele é um cara tosco, assim, aquele carioca que eu conheço, eu sou carioca, não conheço aquela... a tipologia. Tipologia daquele tipo de carioca. Ele é tosco, ele fala huge brothers, eu sou o Churchill, huge mountains, Winston. A pronúncia do inglês dele, que é macarrônico, é uma pronúncia de surfista de terceira categoria. Então a gente percebe que ele não tem leitura, que ele é um cara, e agora, que deu um curto-circuito, que ele foi preparado pelo Olavo. Você não acha que aí foi o erro um erro no sentido estratégico do pai? Colocar
o Eduardo para Washington, sabendo que parece que é uma mamata? Será que parece- aí ele não errou, não colocou o público dele contra ele ou não? Eu acho que tem uma outra tese. Ele- o outro não fala É tão inglês. notório isso, né? Ele não fala nem português, quanto mais inglês. Mas o que eu acho, ele está jogando muito pesado. Eu não acredito que o Bolsonaro seja uma pessoa que seja um maluco no vai da valsa. Não. Ele tem um plano. Tá? Então o que eu acho que ele está fazendo? Ele está jogando para o segmento mais bolsonarista, que é aquele cara que posta no Twitter, eu votei nele para isso mesmo, quando ele fala, fez cocô hoje, não sei o que, todo mundo aplaude, esse tipo de pessoa, ele está jogando para essa torcida na cabeça dele. Ele está apertando, ele está jogando pesado, né? Ele está criando várias inimizades. Né? E há uma tese de que, por exemplo, os ditadores africanos dos anos 70, como o Idi Amin, aqueles Lumumbas lá da vida, né, o Mugabe e tudo mais, eles faziam o quê? Eles faziam exatamente o que ele está fazendo. Eles vedavam todo o panorama internacional diplomático, eles simplesmente se comunicavam com dois países que sustentavam a ditadura e o resto eles eram contra. Eles estão fazendo a mesma coisa, eles querem ir direto para os Estados Unidos, vão abrir nióbio, grafeno, tudo mais para o Trump, não é nem para os Estados Unidos, porque eles estão tendo uma ligação com o governo, não com o Estado. Então, mas você não acha que a indicação do Eduardo foi ruim para o Bolsonaro, em termos de A mostrar... princípio, sim, mas veja bem, a princípio 70% são contra. Então, ele teve que agora subornar 4 bilhões e meio de medidas dentro do Senado para poder... Quer dizer, é um custo enorme, né? Então, deve haver uma situação em que eles estão se fiando de maneira muito arriscada, porque cabe o Trump ser reeleito, né, para aquela embaixada E hoje saiu uma pesquisa mostrando que não está fácil. Não está fácil. E o seguinte, em que ele se reelege, o que eu acho que vai acontecer é que eles estão tramando uma invasão na Venezuela. E para o Trump vai ser ótimo, porque ali tem Raposa Serra do Sol, que é a maior jazida de nióbio do mundo. Né? Mais do que a de Minas Gerais, muito mais do que a do Canadá. Então, eu acho que tem uma tramóia ali. E aí o Bolsonaro apoiaria e sim, teria uma guerra para... Sim, o que acontece? Eu acho... Você acha que o Bolsonaro pode estar tramando uma guerra? Eu acho que sim. Isso não aconteceu na Argentina, não fizeram uma guerra nas Malvinas. O Bolsonaro é maluco. Então, eles quase fizeram uma guerra no janeiro. Se não fosse o Mourão lá, não foi lá no Clube de Lima, disse não é nada disso, botar os... Por isso que o Olavo saiu em cima do Mourão, foi por causa disso. E o Eduardo é que foi o estopim do que seria. E eles já estavam com toda a armada do Trump, já estava lá perto na costa da Guiana, né? Então você pensa bem, eu acho, por exemplo, ele não tem apoio militar aqui. As Forças Armadas deram uma banana para ele. O Olavo detonou a relação entre ele e as Forças Armadas. Bom, o que acontece? Na cabeça dele, ele põe o Eduardo faz a tabelinha com o Trump bota as Forças Armadas aqui, bota aquela base aérea em Altamira, e aí ele fala assim, as Forças Armadas brasileiras não tem, mas aí ele vai fazer o quê? Uma coisa como Ortega. Né? Pô, mas é um quadro terrível. É um quadro terrível, mas é plausível. Você pensa só, porque teoricamente, por prospecção, qualquer pessoa mais ou menos razoavelmente inteligente percebe que ele, pelos seus próprios pés, ele não vai ser reeleito. Ele também sabe disso. Aí vai botar a culpa na extrema imprensa, ele vai botar a culpa nos isentões, mas não vai adiantar.